Tange, beleza? Queria fazer duas perguntas para você aqui sobre o seu trabalho com guitarra baiana. E queria começar com essa aqui, que é uma guitarra que eu já tinha, uma guitarra feita por Jacimário, né, outro luthier aqui de Salvador, e que você desenvolveu esse captador, que é um humbucking, que a gente botou aqui tentando buscar e valorizar o timbre dela da madeira e o timbre limpo dela. Anteriormente ele tinha um captador ativo. Então eu queria que você falasse desse seu trabalho com os captadores, que depois evoluiu para os trabalhos com singles também, você já desenvolveu uma linha sua. Como é que você faz isso e no que difere de um captador de uma guitarra normal, né? Fala, Robertinho Barreto, parceiro. Então, cara, essa questão dos captadores, no caso do seu projeto, você tinha me pedido para um captador para sua guitarrinha, né? De 5 cordas, feita por Jacimário, mas que você queria fugir um pouco da sonoridade ativa, né, daquele som ativo, né, que é muito legal, muito interessante, mas para os seus propósitos musicais, naquele momento você queria uma coisa mais clean, até para valorizar as madeiras do instrumento, né, que é um instrumento excelente, muito bem construído, tem toda uma estética, todo um conceito construtivo. E a gente desenvolveu, né, juntos as suas perspectivas, as suas necessidades. Eu tentei reproduzir isso num captador. Fiz ele para 5 cordas, mas fiz no tamanho que ocupasse o lugar que já estava o MG, né? Então, esse captador você usa até hoje, esse captador, né? Eu acompanho o trabalho do Baiana System, as suas ideias estéticas sonoras, e eu acho que a gente foi bem feliz nessa parceria, porque o instrumento ficou com uma sonoridade legal, se manteve, né, com a sonoridade legal, e você conseguiu expressar o que você estava pretendendo com esse captador autoral que a gente construiu aí. Vou mostrar essa guitarra aqui que a gente fez junto em parceria, que a gente conversou muito, uma réplica de um extrato, né? Você fez aqui uma alavanca também para 5 cordas, usando umas tarraxas com travas, então foi uma coisa que a gente desenvolveu, da mesma forma que eu sei que você desenvolve esse trabalho com vários guitarristas daqui, né? Tem a guitarra com Marcos Murleta, com o Júlio Caldas, com Morotó, enfim, com vários músicos daqui. Eu queria saber como é que você junta essas ideias, do que os músicos te passam, das demandas que eles passam com o seu trabalho, já que não é uma assinatura, uma guitarra que você faz padrão, como você pega essas ideias e as necessidades de cada músico para desenvolver o trabalho. Bom, então, para traduzir as necessidades dos músicos, dos clientes, né, a gente tem que ter alguns momentos que eu considero momentos distintos. A gente tem que ter uma afinidade na questão do projeto, né? Então o músico chega para mim e diz: olha, eu quero uma guitarrinha baiana que seja assim, 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 com essas e essas e essas características, né? E aí eu dou duas opções: ou a gente parte de um dos modelos que eu já faço e customiza, né? Ou a gente parte do zero e desenha um modelo que pode ser inspirado em algum instrumento, pode ser inspirado em alguma ideia, alguma experiência, e desenvolve isso de uma forma custom. Então, traduzir essas ideias é um processo super interessante para mim, super legal, super prazeroso, porque além de me deixar em contato com essa carga de informações, de preferências dos músicos, dos artistas, dos entusiastas, também me faz superar desafios, vencer etapas, né? Existem coisas que a gente às vezes tem a ideia para fazer, para colocar no instrumento, mas não tem uma facilidade imediata de vislumbrar como é que essa ideia vai ser posta em prática, né, de uma forma que funcione. E isso vira um desafio, né? Mas meu, que sou construtor, né, que vou pôr em prática, vou executar o instrumento, e também do músico, né, do artista, no caso, e poxa, mas se a gente for por tal caminho, o que é que a gente faz e tal, né? Eu lembro que na construção de captadores mesmo, eu passei por várias situações de experiência, né, de experimentar, né, de, toque aí com esse instrumento, né? Pedi para você mesmo, Robertinho, testar aqueles captadores que eu fiz, os primeiros em Alnico, né? E recentemente você também me ajudou testando esses captadores novos que já estão mais evoluídos, né? E fez observações importantes, pontuou questões importantes que também contribuem para que a gente consiga evoluir e trazer melhores resultados, né?
Então funciona dessa forma. O músico mentaliza o que ele quer, né, de acordo com suas convicções técnicas e musicais. Eu absorvo isso, contraponho algumas opiniões também, algumas ideias, e a gente vai debatendo isso, vai chegando a denominadores comuns, né, e estabelece um conceito, e aí depois a gente parte para o lado executivo, depois que esse conceito já está estabelecido. Como é que vai ser o instrumento, qual é o formato, qual é o timbre que a gente quer, como é que vai ser a captação, se vai ter alavanca ou não, se vai ser um instrumento de ponte fixa, se vai ter algum diferencial, né, na escala, nos trastes, na combinação de madeiras. Então tudo isso é pautado, né, durante o processo do projeto, e depois vem a fase executiva, que é a aquisição das madeiras, a aquisição das ferragens ou construção das ferragens, a depender do projeto, né, e toda uma sequência lógica construtiva que o músico, o cliente participa junto comigo. Eu vou mandando fotos, a gente marca alguns encontros, faz alguns testes, e aí dessa forma é que a gente concebe o instrumento, assim como a gente fez essa extratinho que você usa, que foi feita com todo o critério de acordo com o que a gente idealizou. Você já passou por mim, passou, e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção, acha, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção, engana seu coração. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João Benatti Blasio, quem está falando, da Blasio Luthieria de Campinas. E Batanji, fala pra gente, explica como que é o processo daquele seu captador, do Vimana, né, que é uma guitarra baiana, semiacústica, né, um projeto acústica, de um projeto diferente, bem pioneira, né, do que eu já tinha visto. E explica pra gente aquele captador dividido lá, aquele single coil, para o pessoal, como é que funciona, né? Como é que ele elimina os ruídos. Explica pra gente isso aí. João, o captador do Vimana, especificamente, é um captador que é, na verdade, um noiseless, que foi projetado de uma forma bastante estudada. Ele tem duas bobinas, uma bobina que serve para as duas primeiras cordas, as cordas mais agudas, e uma outra bobina que serve para as três cordas mais graves. Essas bobinas estão enroladas em sentido contrário, né, e estão ligadas em série internamente. Os ímãs, os magnetos que a gente utilizou são magnetos de alnico 5, né, com altura diferenciada. Então a gente tem uma altura para cada corda em função do som, da tensão e da nota, né, dessa corda. Então a gente com isso conseguiu equilibrar auditivamente as frequências para que a guitarra soe encorpada. E o conceito, a quantidade de voltas e a pressão e o tipo de fio que foi utilizado nesses captadores do Vimana, eles foram pensados, idealizados para uma sonoridade mais robusta, para dar ao instrumento o que complementa ele em relação à timbragem, né? O Vimana ele foi projetado para uma sonoridade mais jazzística, então isso também se flexibiliza para o choro, né, para o samba, para a música instrumental mais fusion, que mistura elementos, né, de jazz com música brasileira. Então esse projeto desse captador foi um projeto que foi desenvolvido por mim em parceria com o Marcos Cabreira, da Cabreira Pickups. O Marcos ele me deu o suporte para executar esse projeto, esses captadores, e faz isso lá para mim quando eu preciso, eu encomendo com ele, e ele enrola essas bobinas de acordo com as minhas especificações. A saída que a gente tem aqui é uma saída de 6K, né, que é a soma das duas bobinas, e com o magneto de alnico. Eu acho que ficou bastante interessante esse conceito, esse
esses captadores. Olá, eu sou Silvio Hernandes, músico, radialista e proprietário do estúdio Rosa dos Ventos. Queria agradecer a Ibatange pelo convite desse projeto, que é falando de guitarra baiana, para tirar algumas dúvidas, né? Já fiz alguns ensaios aqui no estúdio, onde a guitarra baiana era o instrumento protagonista desses ensaios, né? Inclusive uma produção feita na rádio, num programa pré-carnavalesco. A guitarra baiana era o principal instrumento e eu tive a presença dos amigos, né, de Batange, de Márcio, que foram lá falar de guitarra baiana e apresentar esse instrumento na rádio. Foi muito bacana, foi um programa muito legal. E a minha primeira curiosidade, Batange, é o seguinte, é com relação ao timbre do instrumento, né? Que tipo de amplificação, tipo de ajuste para se tirar o melhor som da guitarra baiana, né? Em festas, em estúdio, ou seja, onde estiver presente a guitarrinha, qual é a melhor maneira de se timbrar o instrumento? Silvio Hernandes, parceiro, tudo bom, querido? Então, é uma honra você participar aqui conosco desse projeto de guitarra baiana. Em relação ao tipo de amplificação e ajuste para a guitarra baiana, o que eu percebo é que os músicos eles gostam mais de utilizar overdrive ou de utilizar o drive do próprio ampli, né? Se o ampli for valvulado, melhor ainda, o som da guitarrinha baiana sai quente, né? E tudo isso se deve ao fato de que originalmente a distorção, vamos chamar assim, o som distorcido da guitarrinha baiana era proveniente justamente das cornetas de projeção. Então existia um grande dilema em conseguir amplificar o instrumento no seu surgimento, na sua origem, e deixar o som limpo, né? Então tem a historinha da caixa de areia, que o próprio Dodô desceu do trio e disse: se Armando botar esses pedais aí que ele trouxe aí dos americanos para sujar o som, deixar o som cheio de areia, essa caixinha deixa o som cheio de areia, se ele for tocar com isso aí, eu não vou subir no trio. Aí desceu do trio, né? Cruzou os braços e o trio não saía, o cortejo, o trio elétrico não saía enquanto o Dodô não subisse, né? Não voltasse. Aí Armandinho foi lá e conversou com ele: não, Dodô, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você regular o pedal. Então você regula. Aí Dodô foi lá, zerou o drive, né, a distorção toda, tirou tudo, deixou só o volume, deixou a guitarrinha limpa. Só que a gente sabe que, como instrumentista, a gente precisa dar aquela liga, né, para fazer as coisas rápidas. Armandinho então, né, então tem que ter o drivezinho, tem que ter o somzinho saturado, né. Então essa historinha é bem interessante, é um dos contos, né, da guitarra baiana, e que em determinado momento do trajeto, né, que tava aquela folia, todo mundo, aquele som maravilhoso, o próprio Dodô também tava lá. Aí Armandinho ia lá e aumentava o drive, ia lá e aumentava. Aí ele, né, na hora que a música parava, ele não podia deixar o pedal em linha saindo lá, senão o Dodô ia ouvir o som, né, do drive, o ramezinho do drive. Aí o cuidado que a Armando tinha que ter era desligar o pedal antes da música, né, para não ficar sobrando ele ali, senão o Dodô ia ver. A guitarrinha baiana, ela tem essa característica de funcionar muito bem com overdrive, né, ou com o próprio drive do ampli, né? Eu percebo que é uma opinião comum entre os músicos, entre os guitarristas de guitarrinha baiana, que as distorções high-tech, high-gain, tipo metal, coisas mais passadas assim para agudo, elas não funcionam, elas deixam o som da guitarra ardido e sem dinâmica, né, sem molho. Então isso é claro que timbre é uma coisa muito particular, né? Cada músico tem suas preferências, cada instrumentista tem seus gostos, mas eu acredito, como construtor, nos meus projetos, as guitarrinhas que eu construo, que eu faço, eu já penso nessa questão do drive mesmo, né? Não de distorção high gain, assim como também eu não opto por captadores ativos, né? Eu gosto de captadores mais moderados, os captadores que eu mesmo tenho enrolado, que eu mesmo tenho projetado. Eu também tenho preferência por uma timbragem mais vintage, mais clássica, né? Eu utilizo ímãs de alnico, eu não gosto muito de ímãs cerâmicos na guitarrinha baiana, não tenho muita preferência por captadores ativos na guitarrinha baiana, a não ser que seja um projeto específico
onde de acordo com o cliente, com o parceiro, a gente chega a essa concepção, mas do meu gosto pessoal, eu prefiro sons cleans, com captação passiva e drive ou overdrive na guitarrinha. O segundo questionamento é com relação à confecção de instrumento, né? Desde da sua invenção do pau elétrico lá por Dodô e Osmar, o que mudou nos projetos atuais? Bom, Silvio, o que mudou do pau elétrico para cá foi praticamente tudo, né? O próprio pau elétrico, depois de seu surgimento, ele já se modificou ganhando um corpo, né? O pau elétrico foi uma invenção que determinou, né, que não precisaria da caixa de ressonância para o som sair. O instrumento tem essa referência em relação a modificações desde muito cedo. Pós-pau elétrico já ganhou corpo, né? Nos anos 80, Armandinho incrementou, foi mudando a captação, né? Foi modificando e acrescentou a quinta corda no instrumento. Isso já deu uma outra roupagem, um outro leque de possibilidades para o instrumento, né? Aí no início logo o próprio Armando fala que você vai batendo na quinta corda e tal, né? Aí daqui a pouco você já vai se acostumando e aí em determinados momentos você já está usando ela com bastante eficiência, né? Que ela passa a preencher bordões dos acordes, né? Serve para você fazer os intervalos, os contrapontos quando você está na quarta corda, né? Ou quando você sobe da terceira, quarta e bate na quinta e volta. Então tem várias coisas que são interessantes e que caracterizam essa evolução do pau elétrico que foi criado nos anos 40 e a guitarra baiana que é construída hoje, que é totalmente modificada, né? Isso tecnologicamente já tem alavanca, aí já tem os carrinhos com rolamento, né, para manter a afinação, e já tem captações dedicadas ao instrumento, captações que foram pensadas, testadas e modificadas e testadas novamente até atingir aquela gama de frequências ideais para o instrumento. Então aí, hoje a gente já tem várias modificações em relação ao projeto original, ao projeto do pau elétrico e das primeiras guitarrinhas baianas. E até aceitando uma provocação feita pelos amigos, né? Disse, não, você fala que você é gaúcho, torce pelo Internacional, lá pelo Colorado dos Pampas. E, claro, não vou fugir aí da provocação. E como um bom gaúcho e até um baiano, um filho adotado dessa terra, eu gostaria de, quem sabe, um dia ouvir o hino do Esporte Clube Internacional tocado na guitarra baiana. Tá certo? Grande abraço, Batange. Vida longa ao projeto aí. Claro que é possível tocar o hino do Esporte Clube Internacional na guitarrinha baiana.